Oi, eu sou a Carol. Posso te contar um caso? Em um dia ensolarado, pouco depois das 5 da tarde, em uma pequena cidade do Mississippi, a central de emergências do 911 recebe uma ligação desesperada de um homem dizendo que foi atingido dentro da própria casa e que sua esposa está caída, sem responder. Quando os policiais entram, eles logo de cara percebem que aquela não é uma ocorrência qualquer. A cena sugere algo planejado, vindo de dentro. E o principal nome ligado a tudo isso é alguém muito mais próximo do que qualquer pessoa podia imaginar. Esse é o caso Carly Gregg. Antes de mais nada, por favor, se inscreva aqui no canal e não esquece de deixar o seu like agora no comecinho do vídeo, porque ajuda muito na divulgação, o canal continua crescendo e eu continuo te contando mais histórias como essa. Para entender melhor como tudo aconteceu até chegar no ponto daquela ligação para o 911, vamos entender quem era quem naquela família. Ashley Smiley era uma professora de matemática conhecida na comunidade escolar por ser muito exigente e também dedicada, e por valorizar muito a educação da filha. Ela morava com o marido, Rick Smiley, que era fisioterapeuta e trabalhava a mais ou menos 5 minutos de distância da casa da família, e também com a sua filha adolescente, Carly Madison Gregg. Eles viviam em uma casa térrea e bastante espaçosa em Brandon, no Mississippi, um bairro de classe média muito tranquilo, onde vizinhos se cumprimentam na rua e grandes tragédias não parecem fazer parte do dia a dia. Para quem olhava de fora, era uma família como tantas outras, com trabalho de escola, rotina, compromisso da igreja. Só que dentro daquela casa também havia uma adolescente em pleno desenvolvimento e já apresentando desde aquela época os primeiros sintomas de problemas emocionais. Carly, então, com seus 14 anos, estava no ensino médio, gostava bastante de usar as redes sociais para manter contato com as amigas e, como qualquer adolescente, tinha alguns conflitos com a mãe referente ao temperamento dela, regras de casa, comportamento no geral. A Ashley se preocupava bastante com o futuro da filha, então ela acompanhava a rotina da Carly muito de perto. Não só a rotina, mas também como ela usava as redes sociais e também o celular. Vizinhos relatam que era comum escutar algumas discussões entre mãe e filha, mas nada que sugerisse algo muito grave. Nos meses anteriores àquela fatídica ligação para o 911, o comportamento da Carly começou a chamar a atenção, não só em casa quanto na escola também. Ela apresentava umas mudanças bruscas de humor, crises emocionais e um desinteresse gradual pelas atividades extracurriculares que ela cursava. A mãe, preocupada com a filha, leva a Carly então para ser acompanhada por um profissional especializado em saúde mental. Esse médico diagnostica a Carly com sintomas de depressão. Nos meses seguintes, ela começa a tomar um antidepressivo que, segundo especialistas consultados mais tarde, pode causar alguns efeitos colaterais como agitação ou impulsividade em adolescentes com histórico de vulnerabilidade emocional. Em meio a tudo isso, a vida dela na internet ganha um peso a mais na rotina. Ela troca milhares de mensagens diariamente com seu círculo social da escola nas redes sociais. Certo dia, em uma dessas conversas, a Carly acaba sugerindo o uso de vape e outras substâncias, coisa que acendeu um alerta imediato entre suas amigas. Uma dessas amigas fica tão preocupada que decide procurar a Ashley para contar que a Carly estava usando esse tipo de substância. Ashley imediatamente vai até o quarto da filha para procurar qualquer coisa que comprovasse esse comportamento citado pela amiga. Então, entre os pertences da filha, finalmente ela encontra não só o vape, mas também diversas trocas de mensagens sobre abuso de álcool e outras substâncias. Essa descoberta desencadeia, então, uma série de discussões intensas entre mãe
mãe e filha, com a Ashley acabando por ameaçar a Carly com algumas regras mais rígidas. O ambiente emocional da casa ficou instável. A Carly desabafava com as amigas, dizendo que a mãe a odiava, por exemplo, e que ela não aguentava mais a pressão daquele ambiente. Mas naquele momento, ninguém de fora poderia imaginar até onde essa combinação de conflito, saúde mental fragilizada e acesso a uma arma poderia chegar. Chegamos então em 19 de março de 2024, uma terça-feira ensolarada em Brandon. Heath, o padrasto, sai para trabalhar normalmente, enquanto Ashley e Carly ficam em casa em momentos diferentes ao longo do dia, cada uma cuidando dos seus próprios compromissos. O que acontece depois é uma sequência de ações que foi reconstruída por depoimentos e imagens de câmera de segurança. Em algum momento daquela tarde, Carly pega a arma que Ashley mantinha carregada em um cofre para defesa pessoal, vai até o quarto onde ela está e dispara 3 vezes, atingindo fatalmente a mãe, que perde a vida na hora. O som dos tiros ecoa na casa silenciosa e é registrado pelas câmeras de segurança. Depois disso, a Carly não sai correndo. Ela caminha pela casa, mexe em objetos, circula tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Em vez de pedir socorro imediato, ela, na verdade, manda mensagem para as amigas, dizendo que algo muito grave tinha acontecido e pedindo que elas fossem imediatamente até sua casa. Uma dessas amigas, que morava próximo à residência da família, atende ao chamado e chega pouco tempo depois, ainda sem saber do que a aguardava. Chegando lá, Carly conduz a amiga até o quarto da mãe, abre a porta e revela a cena de horror que havia criado: o corpo imóvel de Ashley no chão. A amiga, que virou testemunha-chave no caso posteriormente, descreveu esse momento como algo surreal. Disse que a Carly aparentava até estar sorrindo um pouco, um sorriso macabro, como se ela tivesse orgulhosa do que tinha acabado de fazer. Enquanto tudo isso acontecia, Riff então estava no trabalho, sem fazer ideia do que tinha acabado de acontecer com a esposa. Carly, por sua vez, pega então o telefone da mãe e manda mensagem para ele sem se identificar, querendo saber exatamente o momento que ele chegaria em casa, exatamente o momento em que ele passaria pela porta. Minutos depois, Riff chega em casa e é surpreendido por um disparo que acaba o atingindo no ombro, mas ele consegue sair correndo, foge de casa e liga para o 911 para pedir ajuda. A polícia se desloca rapidamente até o local e pouco tempo depois, a Carly já é localizada nas proximidades da casa, com as mãos e as roupas sujas de sangue. Ela é levada sob custódia. A partir da prisão de Carly, o caso já passa a ser tratado como tentativa de homicídio e homicídio pela polícia. Eles isolam a residência da família e já começam a fazer os trâmites de perícia. A casa é analisada, a cena do crime é analisada e também as mensagens que a Carly trocou nas horas anteriores e também durante o crime. O caso avança rapidamente pelo sistema de justiça do Mississippi. A Carly é formalmente acusada de homicídio em primeiro grau pela mãe e tentativa de homicídio pelo padrasto, e também de adulteração de provas.
O Ministério Público decide que, apesar da pouca idade, ela vai ser julgada como adulta. O julgamento é marcado para setembro de 2024 e tem grande cobertura da mídia local e nacional, incluindo veículos especializados em transmissões de tribunal. Quando começa o julgamento, a Carly já tem 15 anos. Ela aparece no tribunal com o uniforme de detenta juvenil e por muitas vezes chora durante os depoimentos, principalmente quando é reproduzida a ligação que o padrasto fez naquele dia para o 911 em completo desespero. A acusação abre o caso descrevendo uma sequência de atos deliberados. Promotores descrevem o crime como planejado e afirmam que, mesmo que Carly tivesse problemas de saúde mental, ela sabia o que ela estava fazendo, sabia que era errado e, ainda assim, escolheu prosseguir. A defesa, por sua vez, chama um psicólogo infantil e outros profissionais de saúde para comentar sobre o estado psicológico da Carly. Eles relatam episódios de muita instabilidade emocional, efeitos colaterais do remédio que ela tomava e até mesmo alucinações, insistindo que o mais adequado seria interná-la em uma instituição psiquiátrica e não mandá-la para a prisão. A defesa tenta, inclusive, explorar a hipótese de um surto psicótico ou de um colapso sob o efeito de medicamentos, mas essa tese não convence o júri. Riff, o padrasto, presta depoimento. Ele conta como foi surpreendido pelo disparo aquele dia, como conseguiu sair de casa, fugir e como descobriu que a esposa estava morta, dizendo que a vida dele e da família foi destruída naquele dia, revelando o caos psicológico do caso. Durante uma parte do depoimento, a Carly começou a murmurar frases incoerentes para si mesma, como "ela me obrigou", referindo-se à mãe, o que fez o juiz parar o julgamento e questionar sua sanidade. Riff, por sua vez, também demonstrou emoções bastante instáveis. Durante a reprodução da ligação que ele fez para o 911, inclusive, ele tampou os ouvidos com as mãos e começou a gritar para parar, como se ele estivesse revivendo aquele momento de trauma. Especialistas em psicologia criminal relatam que esse tipo de comportamento, tanto da Carly quanto do Riff, refletem dissociação traumática, comum em sobreviventes de alguma situação extrema de violência. Depois de ouvir todas as testemunhas, assistir a todos os vídeos e escutar os áudios, o júri então se reúne para deliberar. Em cerca de 2 horas, eles retornam com o veredito. Carly Madison Gregg é culpada pelo homicídio da mãe, pela tentativa de homicídio do padrasto e pela adulteração de provas. Na fase da sentença, o resultado é ainda mais pesado. Ela recebe prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato da Ashley, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pela tentativa de assassinato do padrasto e mais 10 anos de prisão pela adulteração de provas. Em outras palavras, o sistema determina então que ela passe o resto da vida encarcerada, sem nenhuma perspectiva de revisão dessa pena. Durante a leitura da sentença, a Carly chora e a visão da adolescente em lágrimas contrasta com a gravidade das palavras que ela ouve. Para parte da opinião pública, ela é um exemplo de responsabilização dura em um crime brutal, mas para outra parte, é um retrato de como o sistema pode ser implacável com alguém tão jovem, especialmente em um contexto de doença mental nos Estados Unidos. Em 2025, os advogados da Carly entraram com uma série de recursos para tentar rever essa pena, mas esses recursos ainda não tiveram nenhum retorno. Hoje, com 16 anos, ela permanece em custódia sob uma sentença que, oficialmente, foi desenhada para durar a vida toda. Na época do julgamento da Carly, eu assisti
e foi um caso que me chocou bastante, até hoje me choca pensar que uma pessoa tão jovem, com 14 anos ela tinha na época, não só cometeu um crime tão grave contra a própria mãe, mas também buga um pouco a minha cabeça pensar que alguém da idade dela vai passar o resto da vida na cadeia. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Esse foi o caso Carly Gregg. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, por favor, não vá embora sem deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você não foi inscrito ainda. Isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em mais pessoas e eu continuar a te contar histórias como essa. A gente se vê no próximo vídeo.